Muita paz, queridos irmãos e irmãs no Senhor. O reino de Deus, que é o centro da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo e que desde domingo passado nós estamos ouvindo essa explanação do reino através das parábolas, esse questionamento, ou melhor, as parábolas podem ser oriundas de um questionamento da comunidade dos discípulos de Jesus, das primeiras comunidades, ou até mesmo dos próprios discípulos de Jesus. Qual o questionamento? Mas essa pregação de Jesus, esse anúncio do reino, tem sucesso? Isso que nós somos chamados a viver como valores do reino, apesar de tantas perseguições, é assim mesmo? Não deveria ser de outra maneira? Semana passada, no domingo passado, o Evangelho, longo, nos contava a parábola do semeador. E a resposta de Jesus, na perspectiva do evangelista Mateus, o problema não é a palavra, o problema não é o anúncio do reino. O problema é como eu recebo esse anúncio e onde eu vou fazer frutificar esse anúncio. Em qual tipo de terreno é que eu vou me plantar. Nós temos nesse domingo, 3 outras parábolas. Uma mais longa, parábola do joio e do trigo, conhecida também não só no ambiente eclesiástico, mas até em ditados populares, separar o joio do trigo. Enfim, é até de certa maneira o evangelho que entra até mesmo nas coisas mais populares da nossa vida e da nossa sociedade. Uma parábola simples, onde o administrador, o dono diz, não vão arrancar o joio, deixa o joio e o trigo crescer, porque o inimigo semeou a cisânia ali no meio da plantação de trigo. Quando estiver bem grande, estiver bem distinto o que é joio e o que é trigo, então pode ser cortado. É aquele desejo que nós temos, de dizer, vamos acabar logo com isso, vamos fazer a nossa parte, vamos cortar logo pela raiz tudo e pronto. Não. Se fala dessa paciência, porque o reino dos céus exige a paciência na maneira que nós vivemos o dia a dia, mas também uma esperança escatológica. O que quer dizer isso? Que aquilo que nós vivemos como valor do reino, aquilo que nós fazemos crescer como valor do reino dos céus, é irreversível. Vingará, dará o seu fruto verdadeiramente e será claramente distinto daquilo que não é do reino. Não há uma possibilidade de dizer assim, o joio vai se enxertar com o trigo, o joio vai acabar com o trigo. Não vai. Porque aquilo que é do reino de Deus tem vitória garantida. Então, viver o reino de Deus, praticar os valores do reino de Deus, vivenciar na sua própria existência os valores do reino de Deus, tem vitória segura. É uma esperança que não desilude, e não ilude também, porque nos coloca sempre na verdade e na perspectiva da vitória em Jesus Cristo, ali simbolizado no final da colheita, no final de tudo, a justiça de Deus e o julgamento que sempre a Deus pertence é aquele que triunfa. Outras 2 pequenas parábolas concluem o evangelho desse domingo. A parábola do grão de mostarda, muito bonita, muito interessante, Nós talvez não tenhamos visto ou notado isso, mas é um grãozinho menor que talvez um grãozinho de alpiste que a gente dá para os passarinhos, mas que, quando germina na terra, dá uma árvore
não é uma árvore frondosa, né? Nós não temos árvores frondosas em Israel, mas uma árvore de um certo porte, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Ou seja, Jesus está dizendo para a sua comunidade, para nós hoje também, que nós não tenhamos, né, de medo, né, e nem receio no anúncio do reino, na vivência do reino, mesmo que pareçamos insignificante, mesmo que a nossa voz, que o nosso gesto pareça insignificante diante talvez de tantas grandezas, mas que possui uma força transformadora. Provavelmente essa alusão, né, as aves do céu vêm fazer o seu ninho, é para dizer que tem um alcance que vai além da nossa imaginação. As aves do céu pode ser uma referência às nações pagãs. Jesus diz à sua comunidade, né, que ali de Israel, isso que vocês estão fazendo aqui tão timidamente, chega a todas as nações, ou melhor, acolhe todas as nações, todos os povos. E a terceira parábola desse domingo é também semelhante a essa do grão de mostarda, que é o fermento na massa, né? Uma imagem também muito significativa. O fermento que nós colocamos na massa, né, nas medidas de farinha, quando vai se fazer o pão, o bolo, sei lá o que, aquilo que tem que crescer, é pequena, né? Eu diria até insignificante pelo tamanho que a gente quer ter da massa, mas realiza a sua missão, como que invisivelmente, como que imperceptivelmente. É muito importante isso também, porque nós às vezes pensamos, somos poucos. Nós às vezes pensamos, queríamos fazer muito. Nós às vezes pensamos, aquilo que nós fazemos é insuficiente, aquilo que nós fazemos é pequeno, a comunidade cristã é cheia de fraquezas e debilidades. Pois bem, se aí está o reino, se aí estão os valores do reino, se aí está a vivência do evangelho, penetra na massa, desaparece e dá o seu fruto. Mas tem algo ainda mais profundo nessa parábola do fermento na massa. É que a vida cristã, né, o amar como Jesus amou, significa entregar-se, doar-se, desaparecer, para que o reino cresça. É muito importante isso que Jesus diz para a sua comunidade e para nós também. Se não há doação, se não há esse desaparecimento, se não há essa humildade no viver os valores do reino, do proclamar o reino, a massa não cresce, né? É parecido com, análogo, vamos dizer assim, com aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 12, né? Se o grão de trigo caído na terra não morre, ele vai permanecer grão de trigo. Mas se ele morre, se ele desaparece ali na terra, vai render muitos frutos. Que o Senhor, né, nos inspire, nos dê sabedoria e que, celebrando a palavra desse domingo, ela realmente transforme a nossa vida e nós saibamos entender os mistérios do reino de Deus. Muita paz, até a nossa próxima reflexão.